Gostaríamos de chamar agora na sequência a Andréa Levi. Andréa é psicóloga, especialista em obesidade e transtornos alimentares pelo HC da FMUSP. É autora do livro Cirurgia Bariátrica, Manual de Instruções para Familiares e também é cofundadora do Instituto Obesidade Brasil. Obrigado pela presença, Andréa. Obrigada a todos. É um grande prazer estar aqui hoje, junto com presenças tão ilustres e entidades tão importantes que tratam de obesidade, né? E eu fico muito feliz que a gente passou, desde um tempo para cá, a incluir a fala do paciente, né? E nesse aspecto eu me incluo tanto como profissional de saúde quanto paciente e me sinto muito feliz e honrada em representar essas pessoas e poder também traduzir um pouco do que esses pacientes passam, né? Então, me pediram para eu contar um pouquinho da minha história aqui e com muito prazer eu conto que desde criança, nós éramos 5 irmãos, então temos uma amostra grande aí, dos 5 eu era a única que tinha realmente obesidade grave, né? Roubava comida dos meus irmãos, era bem divertido, a gente tem várias piadinhas sobre isso na família. Então, eu era a obesinha da família, e com tudo isso sofria bullying na escola, e era tudo aquilo que a gente ouve de obesidade infantil e tudo mais. E fui crescendo, fui me desenvolvendo, até que eu passei por todos os tratamentos possíveis da época, né? Hoje em dia eu brinco que as pessoas abominam comer glúten, né? Na época a gente tinha que comer pão de glúten, porque pão de glúten fazia saciedade nas pessoas. Então, é muito interessante ter acompanhado de perto como é que o tratamento da obesidade se desenvolveu e, muito felizmente, hoje a gente sabe muito mais sobre a doença, a obesidade, para ir por caminhos mais científicos, né? Então, eu era essa criança com obesidade, que fui para a escola com obesidade, sofri tudo que uma criança com obesidade sofre, e em 1999 eu estava terminando a faculdade de psicologia, e tinha 24 para 25 anos, e nessa época eu estava com 143 quilos. Então, eu já tinha um IMC de 48 e sofrendo muito, já tinha feito diversos tratamentos, todos os possíveis, né? Menos cirúrgico, aí, até que surgiu a cirurgia bariátrica no Brasil de uma forma um pouco mais acessível, né? Nessa época já existia, mas tornou-se um pouquinho mais acessível e eu fui correndo ver que esse negócio servia para mim e não tive a menor dúvida em me submeter à cirurgia bariátrica desde então. E foi tudo bem, foi tudo ótimo, eu tinha 25 anos, 143 quilos, IMC 48, emagreci, porém eu emagreci desnutrindo, eu emagreci sem grandes orientações, eu emagreci dizendo, tome líquido. E eu, que líquido? Nescau, Coca-Cola, café, o que líquido? E ninguém sabia me orientar nada, até que eu fui virando uma magra sarcopênica e eu ia me arrastando e me escorando nas paredes e eu não tinha mais memória, não tinha mais cabelo e eu completamente desnutri porque eu fui extremamente mal orientada. E eu também não sabia o que fazer. Então, eu decidi que eu ia para o Hospital das Clínicas estudar. Eu falei, eu vou estudar, vou me meter lá no pessoal da gastro e vou entender o que está acontecendo comigo, senão eu vou morrer, né? Vou trocar uma doença pela outra e vou morrer. E aí, então, eu entendi, me aprofundei nos conhecimentos da cirurgia bariátrica, do qual é a repercussão da gente fazer uma mudança no nosso aparelho digestório, da arquitetura, da absorção e de tudo mais. E a partir desse momento que eu comecei a me meter nas áreas alheias multidisciplinares, né, na área da nutrição, na área do cirurgião, e eu fui entender um pouco de tudo, e aí sim, resgatando a minha saúde, ficando bem, e eu me apaixonei pela área, porque desde então eu achava que aquilo realmente não ia dar certo para ninguém, que a cirurgia ia nascer, morrer ali, que ia matar todo mundo, e felizmente não é verdade. Então, hoje eu sempre digo, e aí me aprofundei muito, estudei muito psicologia relacionada à obesidade e à cirurgia bariátrica, assim como estudei também todas as outras áreas, porque um paciente desnutrido, a gente também não psicologiza nada nele, né? Ele está desnutrido, ele nem ouve o que você fala. E aí, me aprofundando nisso, eu resolvi escrever o livro Cirurgia Bariátrica, Manual de Instruções para Pacientes e Familiares, que é um livro
bem em linguagem leiga, para que essas pessoas não precisem passar por nada do que eu passei, não precisem desnutrir. Então, hoje em dia, eu sempre digo que a cirurgia bariátrica pode ser a melhor ou a pior coisa da vida, depende de como esse paciente é preparado. Eu sempre digo que a gente precisa tirar uma habilitação, como uma habilitação para dirigir, para você pilotar a cirurgia bariátrica bem pilotada para o resto da vida, e essa é uma obrigação dos profissionais de saúde de orientarem bem esse paciente e desse paciente também entender que sem essa habilitação ele não vai ter uma boa conduta e ele vai adoecer para o outro lado, o que não vale a pena em nada, né? Então, essa é a minha luta até que nós chegamos na ONG Obesidade Brasil, que nós fundamos há 1 ano e meio, exatamente para ajudar essas pessoas. Primeiro, por uma parte educativa, de mostrar que a obesidade é doença, e muitas pessoas não sabem, e a gente tem trazido muito isso para o público leigo. A ideia é conversar com o público leigo, né? E acho que quando a gente entende da nossa doença, a gente se empodera, né? Até então, a obesidade sempre foi, fecha a boca, não, eu sou sem vergonha mesmo, eu não consigo mesmo. E a gente está tentando desconstruir esse discurso e mostrar a obesidade é mistura de genética e ambiente, claro que com todas as suas nuances, e vamos mexer nos fatores modificáveis, que são os ambientais, os genéticos ainda não, isso não é possível, mas informar esse paciente, orientar e encaminhar, ele se sente extremamente mais acolhido, aderido, e, portanto, o tratamento, que é para sempre, sendo doença crônica, fica sendo muito mais efetivo e eficiente. Então, era isso que eu queria contar um pouquinho para vocês. Tem um monte de histórias aí no meio do caminho, mas eu fico muito feliz de representar esses dois lados, de paciente e de profissional de saúde. E muito obrigada por estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, Andréia. É sempre muito enriquecedor a gente ter esse tipo de testemunho para enriquecer o nosso debate.